Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o livro A Educação dos Cinco Sentidos, de Haroldo de Campos, publicado em 1985, que inaugura uma nova fase na poesia do autor paulista, chamada pós-utópica, cujos postulados teóricos foram apresentados pela primeira vez em artigo publicado no antigo caderno Folhetim, do jornal Folha de São Paulo, com o título de Poesia e Modernidade, da morte do verso à constelação, o poema pós-utópico, incluído mais tarde na reunião de ensaios O Arco-Íris Branco. Este conceito difere em muito daquele da chamada pós-modernidade, que privilegia o individualismo em vez do espírito coletivo, a aceitação acrítica da economia de mercado capitalista globalizada, a mistura deliberada de vários estilos artísticos, conforme os interesses do mercado, e o retorno a formas estéticas canonizadas, que já não apresentam informação nova, como o romance realista ou a pintura figurativa. O pós-utópico não rejeita a modernidade e, em especial, as conquistas das vanguardas das primeiras décadas do século XX, nem repudia a experimentação e a invenção, mas deixa de lado a ideia de utopia e a tentativa de programação do futuro em favor da agoridade. Fazer poesia de invenção hoje, conforme Haroldo de Campos, quer dizer ainda o diálogo transcultural com todas as formas poéticas da tradição literária, que ainda conservam algum grau de novidade, tanto a tradição ocidental quanto a oriental. A recuperação de pontos luminosos na tradição poética orientou, inclusive, as criativas traduções ou transcriações que Haroldo de Campos fez de textos bíblicos, como suas versões do Kohelet, ou Eclesiastes, e do Bereshit, ou Gênesis, de poemas orais de índios pré-colombianos, da peça de teatro no Agoromó, O Manto de Plumas, de poemas chineses e japoneses, além do incentivo que deu à frente da coleção Signos, da editora Perspectiva, à publicação de traduções de poemas coreanos, árabes, iorubás, entre outros. A apropriação crítica do que foi feito de mais original no passado, desde um passado canonizado, como aquele de Dante e Goethe, até um pretérito pouco conhecido, como o das civilizações orientais e africanas. Somava-se, conforme o pensamento de Haroldo de Campos, ao interesse pela pesquisa de novos meios de comunicação, e, em especial, as mídias digitais. O livro A Educação dos Cinco Sentidos, o livro A Educação dos Cinco Sentidos é o primeiro resultado poético
desse trabalho de reflexão teórica. O título escolhido para o livro escreve o próprio Haroldo de Campos. Cita uma conhecida frase do filósofo alemão Karl Marx. A educação dos 5 sentidos é o trabalho de toda a história universal até agora. Citação extraída dos manuscritos econômico-filosóficos, onde o pensador discute a alienação de todos os sentimentos pelo desejo de posse. Vamos ler alguns trechos desse texto de Marx. O homem apropria-se de sua essência multifacetada de várias maneiras, ou seja, como um ser humano completo. Cada uma das suas relações com o mundo, a visão, o olfato, o paladar, o sentimento, o pensamento, a contemplação, o tato, o desejo, a atividade, o amor. Resumindo, todos os órgãos da sua individualidade e também os órgãos que se manifestam diretamente como órgãos sociais são, na sua relação objetiva, isto é, na sua relação com o objeto, uma apropriação deste último. A apropriação da realidade humana e a sua relação com o objeto são a realização da realidade humana. É por isso que ela tem aspectos tão variados e que são múltiplos os atributos essenciais do homem e as formas da sua atividade. A atividade e a paixão humanas, consideradas humanamente, são a alegria que o homem oferece a si próprio. A propriedade privada tornou-nos tão estúpidos e limitados que um objeto só é nosso quando o possuímos, ou seja, quando ele existe para nós como capital, quando o temos em posse imediata, quando o comemos, o bebemos, ou usamos, nele vivemos, quando, numa palavra, o consumimos. É por isso que o desejo de todos os sentimentos físicos e morais foi ocupado pela simples alienação de todos esses sentimentos pelo sentimento de posse. A essência humana devia cair nessa miséria absoluta para fazer nascer de si própria a sua riqueza interior. É por isso que a abolição da propriedade privada é a libertação total de todos os sentimentos e de todos os atributos humanos. Mas ela é esta libertação precisamente porque estes sentimentos e estes atributos se tornaram humanos, tanto no sentido subjetivo como no sentido objetivo da palavra. O olho tornou-se o olho humano, assim como seu objeto se tornou um objeto social, humano, criado pelo homem e para os homens. É por isso que os sentimentos se tornaram racionais na sua prática. Então, dentro desse contexto, que Marx vai falar na educação dos 5 sentidos. Prosseguindo com o roteiro da aula. Marx também escreveu, em uma de suas cartas a Engels,
reunidas no volume Sobre Literatura e Arte, : a minha propriedade é a forma, ela é a minha individualidade espiritual. A poesia, compreendida sob essa perspectiva marxiana, eu uso marxiana em vez de marxista, porque a palavra marxiana é mais usada na academia, quando se estuda o pensamento de Marx de um ponto de vista filosófico, político, econômico, mas sob a chancela universitária. Então, a poesia, compreendida sob essa perspectiva marxiana, é vista por Haroldo de Campos como parte de uma tarefa civilizatória e humanizadora da sensibilidade, para além de todos os condicionamentos impostos pela sociedade capitalista. O diálogo do poeta com o marxismo, porém, não é dogmático. Ao mesmo tempo que recupera citações do filósofo alemão em sua defesa da poesia, ele critica o assim chamado socialismo real, entre outras razões, pela imposição do realismo socialista como arte oficial e única de Estado. Haroldo de Campos, assim como seu irmão Augusto, estudou russo na Universidade de São Paulo, com Boris Schneiderman, na década de 1960, pouco antes do golpe militar, para traduzir Mayakovsky e outros poetas do grupo cubo-futurista, com o objetivo de colocar em circulação, entre nós, o que houve de mais avançado na poesia soviética. Em A Educação dos Cinco Sentidos, a interação intertextual com a poesia russa moderna está presente, tanto pelo interesse formal suscitado por essa poesia, quanto por sua aura revolucionária. Haroldo de Campos, o profeta da agoridade, termo criado por ele a partir de um termo usado por Walter Benjamin, nunca renunciou completamente à utopia. Ao menos, não há utopia possível no próprio ato poético, que desafia as normas estabelecidas do bem-dizer. Perdão, as normas estabelecidas do bom-dizer. O livro A Educação dos Cinco Sentidos é dividido em 5 partes. Na primeira, que repete o título geral do livro, temos a ode explícita em defesa de São Lucas, que lemos na aula passada, em que o poeta apresenta um verdadeiro manifesto que fustiga os teóricos marxistas que olham para a poesia a partir de um viés sociológico e político, como Roberto Schwartz, entre outros. Ao mesmo tempo em que defende a liberdade de pesquisa, de criação. Este poema é diferente de tudo o que Haroldo de Campos escreveu até então, seja pelo uso do enjambemã, fazendo das estrofes blocos de texto similares à prosa, seja pelo uso mais veemente da ironia, da sátira e da fala coloquial.
é um poema para ser lido em voz alta, em que a função referencial está mais presente, embora também haja neologismos, frases elípticas, paratáticas e outros recursos usuais na poética haroldiana. As outras peças desse primeiro caderno não têm unidade formal ou temática, embora em quase todas haja citações intertextuais. Encontramos aqui mini-poemas como Tristia, que recorda a concisão da fase anterior do poeta. Eu acho que a luz não está muito boa, né? Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Pronto. Tristia. Mini câmaras térmicas para inativação do vírus da tristeza, em borbulhas de citros. O título do poema, Tristia, refere-se a uma série de cartas poéticas escritas em dísticos por Ovídio e divididas por ele em 5 livros, na época em que esteve exilado de Roma, no século VIII. Em outro poema, com o título latino De Minima Moralia, composto de apenas 2 versos, distanciados por um campo em branco, Haroldo de Campos constrói um provocativo paradoxo à maneira dos koans zen budistas. Mínima moralia. Já fiz de tudo com as palavras. Agora eu quero fazer de nada. A presença do Zen, mesclada à imagética barroca, às repetições transformadas de palavras e frases e aos enigmas das anedotas taoístas chinesas, é visível no poema De um Leão Zen, construído em 4 estrofes, 2 dísticos, um quarteto e um verso isolado, à maneira da chave de ouro, mas sem retórica. Vamos ler o poema. De um leão zen. O olho não pode ver-se a si mesmo. O leão de ouro não é o ouro do leão de ouro. O ouro leonado não deixa de ser ouro. Aurificar-se é o ser do leão, não leão. O olho vê-se no avesso do olho. Silêncio, olho do furacão. Os versos iniciais do poema, o olho não pode ver-se a si mesmo, é uma possível referência a um paradoxo taoísta que diz assim: olhar o tal é como andar em círculos, buscar o tal é como andar em círculos para ver os próprios olhos. Entre os diálogos culturais de Haroldo de Campos, destacam-se aqueles realizados com Homero, Dante e Goethe, aliás, os 3 poetas favoritos de Marx. Em seu opúsculo goetheano, número 2, nós lemos: o arco-íris branco, uma segunda puberdade. Goethe ouviu
na estrada para Frankfurt, antes de ver Marianne. Pound, Anacreon. Senesco, sed amo. A rosa petrifica no nitrogênio líquido e só quebra, Williams, rosa saxífraga, a golpes de martelo. Vê-la depois do choque térmico, depois do degelo. Pétalas quase pedra, quebradas, seda ainda. Dos meus cabelos, a asa, arco, os anos, íris, castanhos, embranquecerão. O coração, não. A respeito desse poema, o próprio Haroldo escreve: Marianne Jung é a Zuleika do divã ocidental oriental. O velho Goethe, viajando para Frankfurt, onde conheceria a jovem Marianne, presenciou um singular fenômeno meteorológico, um arco-íris branco, e interpretou-o como sinal de uma segunda puberdade afetiva. Senesco, sed amo. Envelheço, mas amo. Provavelmente, Anacreonte, Anacreon, o lírico grego do VI século a.C., citado por Ezra Pound em versão latina, no canto 80. Rosa saxífraga é uma alusão ao verso de William Carlos Williams. Saxífraga é minha flor que fende as rochas. Há também uma referência a Sousândrade, da harpa 45. E as brisas tépidas que os meus cabelos pretos perfumavam. Dos meus cabelos velhos, a asa trêmula embranquecerão. Então, nós temos aqui várias citações intertextuais, com Goethe, com Anacreonte, Ezra Pound, William Carlos Williams e Sousândrade. Em outro poema, intitulado Tenzone, palavra que significa tensão ou duelo, e remete às disputas em versos de trovadores provençais, algo semelhante aos desafios dos cantadores de cordel, o poeta escreve: Tenzone, um ouro de Provença, ora direis, uma doença, de sol, um sol queimado, desse vento mistral, que doura e adensa, provedor de palavras, sol Provença, ponta de diamante, rima inhensa, como quem olha a contrasol e a contravento pensa. Eu vou ler novamente o poema, porque eu não gostei da minha primeira leitura. Tenzone, um ouro de Provença, ora direis, uma doença de sol, um sol queimado, desse vento mistral, que doura e adensa. Provedor de palavras, sol Provença, ponta de diamante, rima inhensa, como quem olha a contrasol e a contravento pensa. Este poema, assim como outros do livro, é construído com procedimentos de vanguarda, como o uso exclusivo da caixa baixa, a ausência de pontuação, a espacialização de linhas e a fratura da sintaxe linear. Mas, ao mesmo tempo, é um pequeno estudo
das rimas e ritmos da poesia provençal, reinterpretados e reinseridos numa escrita poética contemporânea. Do mesmo modo, o poema Provença, mots et sons, que mescla a pesquisa sonora do trovadorismo com a visualidade ideográfica da poesia chinesa da dinastia Tang, como Li Taipo ou Li Bai, aliás, também traduzido por Haroldo de Campos. Embora eu tenha enviado para vocês fotos dos poemas pelo WhatsApp, eu vou mostrar aqui esse poema, já que a visualidade dele é imprescindível. Muito bem. Provença, mots et sons. Contra uma luz sem falha, o olho se esmeralda. O olho contra uma luz sem falha se esmigalha. O olho de esmeralda à luz migalha, que esmigalha, e concrescia a luz, som de cigarro. Por fim, neste primeiro caderno do livro, encontramos uma pérola neobarroca dedicada ao pintor austríaco Gustav Klimt, que vamos ler agora. Klimt, tentativa de pintura com modelo ausente. O poema é dividido em duas partes. Primeira, louro violeta, um monstro, uma figura de ouro, cinzelada das unhas, à raiz, crim, a metalizada dos cabelos, pedi curada em roxo, um traço bis, não de bistre, um risco de lilás, as pálpebras dobradas como mariposas. Como mariposas. Sim, pedicurada em roxo, e as pontiagudas unhas, só lilás, da mesma cor do pijama. Uma figura, um monstro, sim, kimono, Klimt. Segunda parte. E sob isto tudo, como sob uma panóplia armada, um pavilhão de pedraria, um baldaquino drapejantes panos, um azul turquino, caravelas ao largo, bandeiras de um impossível impromptu, ultra biombo, grande aberto, gonfalão, panóplia violeta. Aqui nós temos um caso de timese. Haroldo quebra a palavra ultravioleta e entre ultra e violeta, ele insere entre parênteses biombo, grande aberto, gonfalão, panóplia. O corpo, a cicatriz lilás. O branco albino se diria o corpo, um corpo de menina. Nesta composição, Haroldo de Campos investe ainda mais na criação de uma nova sintaxe, em que o pensamento é apresentado numa sequência de frases recortadas, elípticas, paratáticas, com palavras fragmentadas ou aglutinadas em palavras valise. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui no texto.
A fanopeia rutila em todas as linhas, numa deliberada luxúria semântica em que encontramos pálpebras dobradas como mariposas, uma panóplia armada, um pavilhão de pedraria, um azul turquino, entre outras expressões de rara beleza, que culminam na apresentação fragmentada do corpo albino e nu da menina. Deixa eu só corrigir aqui o texto. Pronto. O segundo caderno do livro, intitulado Austineia Desvairada, brincando com o título Pauliceia Desvairada, né, de Mário de Andrade. Conforme declara o próprio Haroldo de Campos, reúne poemas escritos na época em que ele foi professor visitante na Universidade do Texas, em Austin. Daí o título Austineia Desvairada. Diz o poeta: o caderno contém, na ordem casual da respectiva composição, peças líricas, irônico-satíricas e até mesmo reflexivo-metalinguísticas. Entre estas composições, uma que chama a atenção, não apenas pelas referências a Safo e a ninfa Tenin, da peça de teatro no japonesa Agoromo, mas, sobretudo, pela coloquialidade e descontração pouco frequentes na lírica haroldiana, é a composição Safo at Waterloo Ice, que diz: a ninfa cu de anjo dança abraçada a outra ninfa, enquanto o falo guitarreo de Del Santo, em vão, empina seus gargarejos rouquenhos, e o escuro se espuma de cerveja. Muito bem. E com esta leitura, finalizamos a nossa aula de hoje, e na semana que vem estudaremos mais um pouco do livro A Educação dos Cinco Sentidos.